Olá, queridos, sempre uma alegria estar aqui com vocês no programa Conversa Pública, onde a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão fazendo trabalhos relevantes ou que trazem informações muito relevantes para a gente, né? E conversar sobre temas relevantes é sempre muito bom. Obrigada pela sua participação conosco. Quero lembrar que agora, além de estarmos com você através da Rede Boas Novas de televisão, da rádio lá de Cabo Frio, Rádio Boas Novas de Cabo Frio, de estarmos também no YouTube, nós estamos em podcast e você pode nos assistir pelo Spotify. É só procurar lá o Conversa Pública e todo o conteúdo que a gente discute e apresenta aqui vai estar lá disponível para você, tá bom? Mais uma vez, brigadíssima pela sua companhia. Hoje vocês vão conhecer um projeto interessantíssimo. Mas antes de apresentar o projeto para vocês, é importante a gente dizer que aquela brincadeira de esconde-esconde com o paninho que todo bebê gosta, além de render boas risadas, causa também uma verdadeira revolução na cabeça das crianças, estimulando milhares de conexões entre os neurônios. E que mesmo ainda na barriga da mamãe, a criança já começa a aprender. Sabia disso? Por isso, cuide do bebê mesmo dentro da barriga da mamãe. Estudos científicos de diversas áreas já têm comprovado que o período de maiores possibilidades para a formação das competências humanas ocorre entre a gestação e o 6º ano de idade. E mais, o que o bebê aprende desde o início da vida tem impactos profundos no futuro e são os anos mais ricos para a aprendizagem, esses primeiros anos de vida. A boa notícia é que é possível aproveitar essa janela de oportunidades com potencial de impulsionar o desenvolvimento da criança e gerar impactos no destino dela com pequenas mudanças de atitude. Acreditando nisso, a nossa convidada de hoje, Jane Braz, ela tem desenvolvido e trabalhado um projeto que vai conversar com a gente hoje e apresentar para vocês que tem tudo a ver com esse desenvolvimento e estabelecimento de valores importantes para as crianças. Jane Braz, youtuber, pastora, porque a gente estava conversando aqui, Jane, pastora, uma vez pastora, sempre pastora, isso não muda nunca, tá? Então eu faço questão de usar esse seu crédito aqui também. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, a minha primeira entrevista, então estou um pouco tímida. Uma youtuber tímida, não acredito. Não acredito, mas Eu não é, apareço no meu canal, né, a minha voz ah, aparece, mas eu não apareço, então eu estou bem por aham, trás das aham. câmeras mesmo. Então faz de conta aí, só ninguém está vendo você, só eu. Tá bom. Só eu. E aí a gente pode conversar. Eu queria saber, já de cara, Jane, o que é que motivou você e sua família a investir na educação bíblica para as crianças? Então, na verdade eu sou mãe de 3 filhos, né, então essa sempre foi a minha preocupação, né, que eles tivessem sempre acesso a bons conteúdos, conteúdos de valor, de princípios. E, assim, os meus filhos mais velhos, a gente eles já são grandes, então, assim, era uma outra geração, não é uma geração que tinha acesso à internet, celular, YouTube, né. Então a gente tinha toda aquela didática de casa, de contar histórias, de levar para a escola bíblica, né, de estar sempre na igreja, de ensinar os princípios. Mas o meu filho mais novo, que tem 10 anos hoje, ele já é de uma outra geração, né. O Joel, mais velho, já tem 20, a Jade do meio tem 16, então eles passaram por uma outra infância, né. O menorzinho, Uhum. que hoje tem 10, ele já nasceu já com celular na mão e tablet e televisão com YouTube, e a gente estava sempre procurando, já que ele gostava, né, eu acho que todas as crianças gostam, ele estava sempre procurando alguma coisa para assistir. Para se Uhum. entreter. Então a gente queria sempre que ele estivesse recebendo um conteúdo que fosse de qualidade, um conteúdo, de princípios bíblicos, né. E assim, a gente já achava quando ele era pequeno, mas ele não se interessava muito, né, eram poucas opções que a gente tinha, e as opções que tinha, ele assistia meio que na obrigação, porque a gente estava mandando ele Uhum. Uhum. assistir. Uhum. Ele não tinha aquele Uhum. prazer de estar ali: "Ah, eu quero assistir". Então isso foi uma dor nossa, né,
a gente quis produzir, a gente quis servir ao Senhor, né, de uma forma, eletrônica, digamos assim, digital, mas a gente não sabia meio como. Quando a gente lembrou dessa dor, dessa dificuldade que a gente sempre tinha de achar alguma coisa para eles, falou: "Não, é isso, é aqui que há uma lacuna onde a gente precisa realmente entrar e trazer algo que realmente as crianças gostem de assistir, que elas fiquem presas ali, assim como elas ficam em conteúdos ruins, que a gente traga essa opção para quem é cristão, para que eles também fiquem grudadinhos ali, mas recebendo algo de Deus, algo positivo, construtivo, né". Bacana, né, porque se a gente não está achando, vamos criar, vamos oferecer, né. Então vamos aproveitar essa oportunidade e, gerar esse tipo de conteúdo, que é uma atitude, assim, extraordinária, realmente. E fala para mim como é que é esse projeto, como é que ele chega até as crianças, onde é que você, entrega esse conteúdo? Eu entrego no YouTube, preferencialmente, mas a gente também tem um Instagram com um pouco do conteúdo, assim, resuminhos, chamadinhas e as estreias estão sempre sendo lançadas por ali também. A gente sempre coloca, versículos bíblicos, né, reflexões ali no Instagram. A gente também tem um material, que está disponível na Hotmart, que a gente pegou todas as histórias bíblicas e transformou em um livro de colorir. Então, cada história, ele tem uma página com um desenho para a criança colorir sobre aquela história, e uma outra página, onde ela tem ali os 3 princípios bíblicos que aquela história traz, traz também o texto base daquela história, um versículo para memorizar e o colorindo indo além. Que aí já entra o meu lado professora, né, que eu sou formada em letras, especializada em linguística, e trabalhei muitos anos com ensino, principalmente ensino de língua inglesa, com crianças, adolescentes. Então, ali entrou o meu lado mais pedagógico, onde eu criei ali o Colorindo Indo Além, onde a gente pega alguma coisa fora do papel para fazer com a criança, onde ela vai aprofundar aquele ensino que traz naquela história. Então, em alguns momentos ela vai ser convidada a ir lá fora, pegar folhas que estão caídas no chão para colar, em outros momentos ela vai sair para procurar alguma coisa, em outros momentos ela vai colar alguma coisa ali na folha, em outros momentos ela vai fazer uma atividade com outro material que a gente vai disponibilizar ali a listinha, ela vai fazer alguma coisa com o pai, com a mãe, experiências e tal. Então é bem enriquecido nessa parte. Então a gente está atuando nessas 3 frentes ali. Bacana, né, quer dizer, não é uma coisa que a criança vai ficar presa na televisão, no celular, ela tem uma informação ali, mas ela também vai interagir, ela vai se movimentar e ela vai trabalhar com outros elementos para poder, atender aos objetivos do projeto, atender aos objetivos do programa, né. É isso aí, queridos, hoje a gente está conversando aqui com a Jane Braz. Jane Braz tem um projeto, né, já é um projeto que está acontecendo, né, ele já está implementado, está sendo disponibilizado pela internet, é um projeto para crianças. E nesse projeto ela trabalha conteúdos importantes, conteúdos que edificam. Como é o nome do seu projeto, Jane? É o Grande Livro, o O canal Grande Grande Livro Livro. no YouTube. Aham. Então, endereço certinho, Grande Livro, lá no YouTube, e ali as pessoas E podem chegar e isso, agora conhecer a gente esse tem conteúdo. os arrobas ali no YouTube, né, então quem quiser procurar pelo arroba, o Grande Livro. Só digitar o Grande Aham. Livro já vai achar. Quais são os principais valores que vocês buscam ensinar para essa garotada? São os valores da Bíblia, né, os valores de honestidade, integridade, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, os valores que estão na palavra de Deus, né, de bondade, de fidelidade, mansidão, tudo que o Senhor Jesus nos ensinou quando esteve aqui entre nós, né, os princípios da Bíblia mesmo. Aham. E é bom a gente entender que esses princípios que a Bíblia nos ensina, eles não são princípios, digamos assim, para quem é crente, quem é cristão, quem são valores que são importantes para o relacionamento humano, né? Para a felicidade das pessoas, porque o Senhor nos fez pessoas
para viver em sociedade, para viver em comunidade, né? E esses valores, eles nos ajudam, inclusive, nessa questão, sabendo que o amor ao próximo, ele é determinante, mas a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, né? E isso também é um valor extraordinário. Você já falou um pouquinho, mas continua contando para a gente, ou fala um pouco mais sobre como vocês trabalham esses conteúdos que vocês colocam na internet. O nosso processo criativo, ele é feito por toda a família, né, cada um tem um papel na criação desse conteúdo. Então eu pego a história bíblica, eu crio um roteiro, trazendo essa história na íntegra, sem colocar aditivos, né, coloco, assim, tento ser o mais fiel à palavra possível, mas eu crio um roteiro numa linguagem em que a criança vai poder entender aquela história. Porque às vezes a gente lê o texto bíblico só, puro e simples, muitas coisas a criança não pega ali. Então, eu tento esmiuçar um pouco mais, explicar o significado de algumas palavras, para que a criança tenha uma compreensão global daquela história. Aí o segundo passo é gravar. Essa parte de gravação e criação de toda a trilha sonora que vem por trás da história é o meu filho mais velho que faz. Ele é produtor Uhum. musical, trabalha com outros tipos de música também, mas nos serve aqui no Grande Livro, fazendo toda a parte de captura da minha voz, equalização, masterização e a criação da música, que ela segue todo o ritmo da história que está sendo contada, né? Então tem as partes mais de suspense, de alguma coisa vai acontecer, a música vai junto, né? O momento do milagre, quando o milagre acontece, toda a música é pensada, né, no ritmo da história. A minha Uhum. filha do meio, a Jade, ela já faz a parte dos desenhos. Eu uso um programa de computador para criar as animações, mas elas têm objetos muito genéricos, né? E eu precisava criar os personagens da Bíblia, que eles não têm ali, né? E eu queria que fosse algo nosso, algo autêntico Uhum. nosso, original. Então ela desenhou todos os nossos personagens, o Jesus, o rei Davi, o Davizinho matando lá o Golias, ela que Que desenhou todos bacana. os personagens, a Rainha Esther, a Ruth, e todos os outros, né? Então ela faz os desenhos, em alguns momentos eu até pego um pouquinho mais, porque eu peço para ela fazer cenas inteiras, é como se fosse um quadro pintado, onde ele entra na história ali para mostrar alguma coisa que está acontecendo. Então, assim, ela contribui dessa forma. E o pequenininho, para não ficar de fora, nós criamos uma série de videozinhos curtos, que agora o YouTube tem, né, também, são chamados Uhum. shorts. Então a gente faz, alguns curtinhas, onde ele faz a narração, ele curte muito fazer. Ele narra super bonitinho, a gente faz a edição, dá muito mais trabalho, porque é uma criança, né, mas assim, a gente pega, o meu filho, o mais velho, tem maior paciência ali com ele, de tá gravando, repete, faz de novo, corta, né, todos os erros e faz aquele curtinho. A gente já tem curtinhas ali, sobre quem é Jesus, o que é a Bíblia. Uhum. Temos agora o da Armadura de Deus, então todos narrados por ele ali. Então ele também Uhum. participa. O meu marido, para não ficar de fora também, ele faz a parte ali, essa parte do livro de colorir, né, que é o nosso e-book que está lá na Hotmart, é toda diagramada por ele, porque assim, eu não sou muito boa de computador, apesar de eu trabalhar com isso, eu sou um pouco Cada, limitada para cada mexer um é com bom, cada um é bom num pedacinho, né? E vamos juntar os pedacinhos exatamente. e criar uma coisa E aí legal. ele Que coisa faz boa. ele faz a diagramação dos desenhos, né, toda aquela parte de capa, as páginas, agradecimentos e tal, e ele que Uhum. faz essa gestão do nosso produto ali. Então, assim, é toda a família integrada, empenhada em servir a Deus nesse projeto. Fala uma coisa para mim, a gente tem muito conteúdo, você mesma já colocou essa questão, né, a internet oferece muito conteúdo. Você vai procurar lá uma diversidade, qual é o teu diferencial? Qual é o teu diferencial para alcançar essas crianças e para, ter, né, sucesso no teu projeto? Então, é algo que eu ainda não tinha encontrado, que era esse formato de uma narração
com uma mão que desenha o que está sendo narrado. A gente começou nisso um pouco despretensiosamente, porque, na verdade, a gente achava esse formato legal, mas depois, conforme eu fui fazendo e fui me aprofundando nessa metodologia de vídeo, né, que eu chamo de animação em quadro branco. Essa Uhum. metodologia, além dela ser extremamente didática, ela prende a atenção das pessoas, porque ela é muito cativante. Tudo que está sendo falado está sendo desenhado imediatamente, né? Aham. Concomitantemente. Então, Uhum. depois que a gente começou a fazer e que o canal começou a crescer, eu comecei a receber muitos feedbacks, inclusive, de mães, e avós e tias de crianças autistas que não paravam na frente da televisão para assistir absolutamente nada, que eram crianças agitadas, algumas que até não falavam e começaram a falar, crianças autistas não verbais, começaram a falar, porque começaram a repetir, porque gostavam tanto dos vídeos, ficavam tão presas no vídeo, e começaram a repetir os textos bíblicos, as histórias, e começaram a falar. Então, assim, isso Aham. para nós é algo assim que a gente sabe que é Deus que direcionou, né, porque não foi nada assim: "Ah, a gente vai fazer isso porque o público autista vai". Não, a gente fez porque a gente Uhum, achava uhum. legal, porque Deus nos direcionou, mas a gente tem recebido realmente muitos, retornos positivos sobre essa metodologia de vídeo, de desenhar. E realmente estudando um pouco mais a fundo sobre autismo, eu descobri que eles têm uma facilidade muito melhor de aprender quando o que está sendo falado está sendo mostrado ao mesmo tempo. Eles conseguem absorver mais, por isso eles ficam tão com a atenção presa no vídeo, realmente, né? E isso para nós é uma vitória maravilhosa, assim. Uhum, uhum. Jane, na verdade, você, pelo que você descreve, vocês têm coberto os princípios básicos, didáticos da aprendizagem, né? A gente aprende mais quando a gente ouve, quando a gente vê e quando a gente pode repetir, né? Esse movimento ouve, vê e faz, né? Isso gera um resultado de aprendizagem muito mais significativo, né? Então, é uma aplicação, não é sem um conceito, né, mas ela segue uma regra didática de sucesso. Isso aí, queridos, muito bom, né? A gente conhecer projetos que fazem diferença e que podem trazer realmente um aprendizado relevante e significativo, especialmente para as nossas crianças, é sempre muito bom. E a gente tem um compromisso aqui na Boas Novas de poder trazer para você esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. É o que a gente quer, poder fazer você ter formas de aprender cada vez mais a palavra de Deus e também de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Afinal de contas, é ela que nos diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Então, ao longo do caminho, né, você vai gerando a aprendizagem. E a gente já viu que a criança, ela aprende, ela apreende os conceitos desde o ventre da sua mãe. Então, um projeto como esse, ele é super importante e tem resultados significativos. Jane, você já consegue mensurar o retorno que você tem com esse projeto? Quantos seguidores? Há quanto tempo você está no YouTube? Como é que é essa história? A gente começou no dia 2 de julho do ano passado, a gente está um pouco mais de um ano no YouTube, já temos 127.000 seguidores ali inscritos, né? Já Uhum. temos, milhões de visualizações, já temos 5 vídeos com mais de 1 milhão, já temos um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações. E, por incrível que pareça, o nosso vídeo mais assistido, que está lá em primeiro lugar com 2.400.000 visualizações, é uma coletânea de vídeos que falam sobre obediência. Então a gente Olha. vê que é algo que realmente os pais estão buscando para os seus filhos, uma educação cristã, uma educação de princípios, ensinar a eles como obedecer a palavra de Deus, como ser bem-sucedido na obediência, né. Então a gente vê que realmente é algo e a gente tem produzido bastante coisa voltada para esse tema, que a gente vê que é um tema bem relevante, bem procurado pelos pais, né, como ser obedientes. Crianças estão, assim, muito, largadas no celular, né, elas veem de tudo, elas procuram de tudo e elas veem muita coisa que não traz nenhum benefício, né.
e a gente quer Aham. trazer algo que vai realmente transformar a vida dessa criança, e não tem nada além da palavra de Deus, né, para trazer essa transformação. Olhando algumas estatísticas ali há pouco tempo atrás, a gente viu que tem uma lista de mais de 20 países onde as pessoas estão assistindo o nosso canal. Então a gente tem ali, desde países na Ásia, como o Japão, China, eh, Singapura vimos também, temos muitos no Oriente Médio, até no Iraque tem gente que nos assiste, né, os países da Europa, Alemanha, Portugal. Portugal é um dos que mais nos assistem, porque eu acho que tem muitos brasileiros morando lá, né. Então temos Verdade. Portugal, temos Itália, muita gente nos assistindo na Itália, e muitos brasileiros, né. Então, assim, a nossa ideia, como a gente também tem agora o canal em inglês, contando essas histórias bíblicas em inglês, a gente já está começando a alcançar outros povos que não só os brasileiros que estão lá fora, né. E a nossa ideia é fazer em outras línguas ainda. Já estamos com projetos, com pessoas voluntárias que se propuseram a nos ajudar nisso daí, porque eu sou bilíngue, a única língua que eu falo além do português é o inglês, então Uhum. eu não conseguiria gravar em outras línguas, não de uma forma fluente, que alcançasse realmente as pessoas. Então a gente está realmente querendo expandir para que a palavra de Deus chegue nas casas, chegue na vida das crianças e de suas famílias. Você citou um tema, né, de muito sucesso, que é a obediência, e a obediência, na verdade, ela tem uma importância extraordinária na vida da gente, né, porque a gente, obediência tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com o relacionamento com os pais, tem a ver com o relacionamento, entre amigos, onde a gente estiver, né, tem a ver com a nossa vida como um todo, né, e é preciso a gente saber obedecer também para poder ter sucesso na vida. Que outros temas? Você já tem alguns novos projetos, novos temas que estejam aí povoando a sua cabecinha para serem desenvolvidos? Ou os novos projetos eles são mais na linha de isso, né? Novos idiomas, expansão do canal? Não, a gente pensa em tudo, na verdade. A gente já começou alguns vídeos que são diferentes de uma simples história bíblica, que são o Hora de Aprender. A gente tem uma série de vídeos sobre medo, sobre oração, né, sobre mentira, que são temas que circundam muito a vida da criança. A gente sabe porque a gente está com uma criança aqui de 10 anos que morre de medo de escuro, né, então a gente tem trabalhado essa questão, medo de ficar sozinho. E você tem medo de quê? Tem gente que tem medo de avião e tal, e a gente trazendo os exemplos dentro da Bíblia, né, vários exemplos. Então são vídeos onde a gente não fica só contando uma história específica. A gente traz o tema e traz os exemplos dentro da Bíblia que falam sobre aquele assunto, né. Uhum, E a gente muito. tem também o Hora da Diversão, onde ali a criança aprende muita coisa também. A gente já fez 2 vídeos desse da Hora da Diversão, onde eles, têm jogos ali, quiz sobre as histórias, então quem tá sempre as crianças estão sempre assistindo, tiram de letra, né, sabem responder tudo. Aí tem jogo de 7 erros, tem encontra objetos na cena, tudo isso. O nosso projeto agora, a gente já está pensando o Natal, né, que já está às portas, e também estamos, pensando uma forma de contar o Apocalipse, Que porque as crianças bacana. também precisam conhecer o Apocalipse, a revelação do Senhor sobre o fim dos tempos. Então a gente está pensando na melhor forma como a gente vai trazer, que linguagem a gente vai usar. E temos outros projetos também de trazer, histórias que têm um fundo bíblico, também trazer para o canal, mas isso é para um futuro um pouco mais distante, histórias como Crônicas de Nárnia, ou até mesmo aquela ilustração que tem no Movidos pela Eternidade, né, a gente tem vontade também de trazer para o canal e contar nesse nosso formato, para que a criança também possa aprender e conhecer outras histórias, além das histórias da Bíblia. Queria parabenizar você pelo trabalho, né, pela amplitude do trabalho, realmente tocando temas e segmentos que são fantásticos. Eu acho
fantástica essa ideia de trabalhar o livro do Apocalipse, que, na verdade, é um livro que até adultos, né, muitas vezes têm uma certa resistência de ler, de se aprofundar, tem medo, né, da leitura do Apocalipse, então eu acho que é extraordinária. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam e muitíssimo obrigada pela sua presença conosco no Conversa Pública de hoje. Eu que agradeço, Palavra... Celeste. Muito obrigada a todos que me Aham. assistiram. Isso aí, muitíssimo obrigada a você e obrigada a você que participou conosco também. Tá aí, vai lá, procura no YouTube, né? O Grande Livro é o nome desse projeto. Conhece e divulga, ajuda nessa divulgação, porque você vai estar ajudando também na formação das nossas crianças. Mais uma vez, obrigada a todos, até a próxima.